Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast da nossa reunião de estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Áureo. E hoje, com esse estudo, que está meio fora de ordem, porque a gente pulou ele na sequência e colocou para o final, a gente encerra a primeira passada seguindo a sequência dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. O comentário foi carinhosamente preparado a 4 mãos, 2 cabeças e 2 corações pela Cláudia, figurinha carimbada já aqui no nosso podcast, mas especialmente pelo Júnior, o nosso querido Juninho, coração muito querido que se juntou a nós aí nesse conjunto de realizações. E eles vão comentar sobre o capítulo Sede Perfeitos. Então, a gente vai escutar com muito gosto, com muito coração, e aproveitando todos esses comentários, a gente aproveita para que na nossa caminhada evolutiva a gente possa convidar todo mundo. A gente sempre pode fazer mais. Todos nós podemos e devemos descobrir com o que a gente pode contribuir na difusão da boa palavra, no estudo mais aprofundado, nas preces para com o nosso coração próprio e para com todos aqueles que necessitam. Esse é o convite do instante. E ao nos lembrar desse convite que a gente faz, a gente convida para que você participe, principalmente através das nossas redes sociais, Facebook, YouTube, aqui no nosso podcast. A gente tem sempre a oportunidade de estar interagindo. A gente lembra que o Grupo Espírita Irmão Áureo não parou com nenhuma das atividades, pelo contrário, graças a Deus a gente encontrou as oportunidades de intensificar as nossas atividades de estudo e também de assistência social, mantendo o afastamento, mantendo todas as recomendações aí. Mas todos esses comentários, a lição da noite me lembrou de uma lição do Emmanuel, chamada O Mas e os Discípulos. E eu vou destacar aqui 2 trechinhos quando ele fala assim: o mas é a conjunção que, nos processos verbalistas, habitualmente nos define a posição íntima perante o Evangelho. E ele finaliza essa lição dizendo assim: através de uma palavra pequena e simples, fazemos a profissão de fé ou a confissão de ineficiência. Lembremos-nos de que Paulo de Tarso, não obstante apedrejado e perseguido, conseguiu afirmar vitorioso aos filipenses: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo podemos nós naquele que nos fortalece, que nos faz lembrar de Deus, o médico das nossas almas, Jesus. E é junto com ele que nesses instantes convidamos a todos. Vamos ouvir? Olá! É com muita alegria que aqui nos encontramos neste que é o podcast de número 73, elaborado pelo Grupo Espírita Irmão Áureo. O estudo de hoje foi elaborado por mim, Cláudia, e pelo companheiro Júnior, a quem agradeço de coração pela parceria rica e proveitosa. Gostaria aqui, antes de iniciarmos propriamente o estudo, de externar o sentimento de imensa gratidão que me toma quando penso que nada fazemos sozinhos e que nesse caminhar de evolução e progresso, Deus nos coloca junto uns dos outros para aprendermos e crescermos juntos. Gratidão a Deus, a Jesus e aos mentores amorosos da Casa de Áureo, que nos sustentam os dias, as horas e os minutos. Gratidão a todos os companheiros desse grupo abençoado, pela oportunidade de caminharmos juntos, aproveitando as oportunidades de trabalho e sustentando-nos uns aos outros em sentimentos de fraternidade e de paz. Bem, as reflexões de hoje encaminham nossa atenção para o capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Sede Perfeitos. A expressão que dá nome ao capítulo foi extraída de uma fala de Jesus,
registrada no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 48, quando exorta-nos: sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai celestial. O capítulo compõe-se dos seguintes subtítulos: caracteres da perfeição, o homem de bem, os bons espíritas, parábola do semeador, instruções dos espíritos, onde vemos o dever, a virtude, os superiores e os inferiores, o homem no mundo, cuidar do corpo e do espírito. Impossível nos aprofundarmos em todos estes itens, pois cada um merece um estudo à parte. De modo que a ideia é falarmos sobre os caracteres da perfeição. Até porque, pela forma como Kardec estruturou o capítulo, nos dá a entender que, compreendidos tais caracteres, os demais temas daí decorrem naturalmente. Continuando o raciocínio da Cláudia, num primeiro momento é preciso que compreendamos uma questão. Como nós, espíritos imperfeitos, podemos compreender a perfeição? É de soar estranho alguém falar sobre o que não é, como se perguntassem qual o seu gabarito para falar sobre isso? No entanto, precisamos ter em mente que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e assim carregamos os germes da perfeição e suas potencialidades. Intuitivamente, faltam-nos palavras e sentidos para entender de fato a perfeição, mas nos é fornecida instrução suficiente para indicar o caminho até este estado e como ele se comporta. É claro que a nossa percepção sobre a perfeição vai se apurando à medida que avançamos na caminhada evolutiva. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec cita que não poderemos de fato atingir a perfeição absoluta, pois só Deus o é. E veremos adiante que tão importante quanto a linha de chegada, que é a perfeição, é o caminho trilhado e os frutos colhidos no percurso. Algo que chama a atenção é que a frase de Jesus foi formulada no imperativo: sede vós perfeitos. O imperativo é um dos modos verbais, juntamente com o modo indicativo e o modo subjuntivo. No modo imperativo, a pessoa que fala leva o seu interlocutor a realizar uma ação, expressando o que quer que ele faça. Assim, a ação transmitida por um verbo no imperativo é um pedido, um convite, uma exortação, uma ordem, um comando, um conselho ou súplica. E mais, o imperativo, ele se divide em imperativo afirmativo e imperativo negativo, sendo conjugados de forma diferente. Em ambos, não existe a flexão na primeira pessoa do singular, eu. Portanto, é razoável entender que Jesus, inicialmente, de forma carinhosa, está nos dizendo que não somos perfeitos e exorta que sejamos, todos nós, como a dizer que não é condição de uns e de outros, mas que todos nós padecemos de imperfeições morais e que, para todos nós, vislumbra-se uma condição de perfectibilidade, porque como Deus jamais seremos, pois a criatura não se iguala ao seu Criador, mas podemos aproximar-nos dele pela construção de caracteres morais que venham a significar a identificação da criatura com as leis divinas. Kardec vai nos dizer em referido capítulo e nesse sentido: é preciso, pois, entender por essas palavras a perfeição relativa, aquela da qual a humanidade é suscetível e que mais a aproxima da divindade. Em que consiste essa perfeição? Jesus o disse: amar os inimigos, fazer o bem àqueles que nos odeiam, orar por aqueles que nos perseguem. Ele mostra assim que a essência da perfeição é a caridade em sua mais larga acepção, porque ela implica a prática de todas as outras virtudes. E diz mais Kardec: observando-se os resultados de todos os vícios e mesmo dos simples defeitos, se reconhecerá que não há nenhum que não altere mais ou menos o sentimento da caridade, pois todos têm seu princípio no orgulho e no egoísmo, que são a sua negação, porque tudo que superexcita o sentimento da personalidade destrói ou pelo menos enfraquece os elementos da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. O grau de perfeição está na razão direta desse amor,
Por isso, Jesus, depois de ter dado aos seus discípulos as regras de caridade, naquilo que ela tem de mais sublime, lhes disse: Sede, pois, perfeito, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Se, como vimos, Jesus estabelece uma meta, um norte para os espíritos vinculados ao planeta Terra, encarnados e desencarnados, não é menos verdade que não há soluções mágicas ou estados especiais para ninguém. Toda meta a ser alcançada implica em, inicialmente, tomarmos ciência de nossa situação atual, já implícita na fala de Jesus. Somos imperfeitos moralmente, o que se caracteriza pelo apego a tudo que é material. A matéria nos serve de referência, ao ponto de nossas atitudes estarem impregnadas de orgulho e egoísmo pela superexcitação de nossa personalidade. O interesse pessoal move a nossa vontade. Quando nós falamos sobre o caminho rumo à perfeição, encontra-se implícita a ideia de progresso, uma vez que o espírito não regride em sua jornada. Como dito anteriormente, ainda estamos num nível evolutivo de grande apego à materialidade, ao ponto de ela influenciar nossos sentimentos e escolhas. Assim sendo, devemos ter atenção ao nosso progresso moral ante ao progresso material, uma vez que o moral é o que realmente nos guia na trilha da perfeição. Isso é, fazer uma análise sincera do terreno de nossa alma e não sem outro motivo que a parábola do semeador compõe esse capítulo. Feita essa análise, é preciso iniciar o trabalho de aplainar o terreno, colocar a mão na charrua e dirigir-se ao alvo na construção de virtudes que nos aproximem de Deus, ou seja, um projeto que nos permita atingir o alvo. Emmanuel, ao comentar essa passagem, no livro Nascer e Renascer, lição 16, intitulada Diante da Perfeição, explana essa questão e nos diz assim: Sede perfeitos como nosso Pai Celestial. Esta foi a advertência do Senhor ao nosso coração de aprendizes. Todavia, à maneira do verme contemplando a estrela longínqua, sabemos quão imensa é a distância que nos separa da meta. Impedimentos, compromissos e inibições fluem do nosso ontem, asfixiando-nos a cada momento de hoje o anseio de movimentação para a luz. Entretanto, se ainda nos situamos tão longe do justo aprimoramento que nos integrará na magnificência divina, é imperioso começar a grande romagem, oferecendo ao avanço as melhores forças. Esforcemo-nos por fazer o melhor ao nosso alcance, vai dizer Emmanuel, desde agora, e a perfeição ser-nos-á, um dia, preciosa fonte de bênçãos, descortinando-nos luminoso porvir. Assim, oferecer as melhores forças significa dizer fazer o nosso melhor, aprimorando-nos a cada dia, sem descanso, abraçando a oportunidade que nos é oferecida para vencer as nossas provas e expiações, consequências do nosso plantio de retaguarda e nos fortalecermos para o futuro como fruto do que construímos hoje. Agora, pensando um pouco mais sobre o autoaprimoramento que a Cláudia nos disse, é válido recordar da questão 919 de O Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E os espíritos respondem: um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. O autoconhecimento é fundamental para que o processo de aperfeiçoamento seja robusto e duradouro. Para praticar este autoconhecimento, vale considerar a orientação de Santo Agostinho, passando em revista nossas atitudes e pensamentos, uma vez que nossas ações são reflexos do nosso interior. Coragem é o que nos recomenda um espírito amigo no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando vem nos falar de paciência, oportunidade em que utiliza também o verbo no imperativo ao dizer sede pacientes, suportar com resignação as circunstâncias da vida, solicitando em prece força para superarmos as dificuldades sem a sombra do personalismo destruidor. Um pedido de ajuda, um amparo, não deve ser visto como sinal de fraqueza, mas sim como um sinal de força frente à barreira do orgulho.
Ao ajudar, estamos exercendo a caridade que Jesus nos ensinou. E ao pedir ajuda, damos oportunidade para que alguém também exerça essa caridade. A perfeição relativa é construção de cada dia, onde estamos plantados, movimentar as energias da caridade verdadeira, cumprindo nosso dever e construindo virtudes. Não é lá longe, pois devemos entender que o bem ou o mal que plantamos floresce ao nosso lado. Nesse sentido, Emmanuel vai nos dizer, dessa feita no livro Segue-me, lição 70, intitulada Teus Encargos. Essa afirmativa de Jesus, evidentemente correta diante da vida, nos impele a reconhecer que o Divino Mestre nos endereça o convite à perfeição, mas não estabelece data certa para o evento sublime. Necessitamos, no entanto, observar que nós outros, inteligências em evolução, estamos na Terra na condição de espíritos encarnados ou ainda vinculados ao planeta na posição de espíritos desencarnados, caminhando entre o nascer e o renascer, a fim de alcançarmos o celeste objetivo. Matriculados no orbe terrestre, através dos séculos, nele dispomos da escola precisa ao nosso burilamento. Para isso, a divina providência, mobilizando vários canais de manifestação, nos oferece o material de que carecemos para edificarmos a construção de nós mesmos no encalço das finalidades supremas. Mas, se a caridade nesse capítulo nos foi apresentada como a exata medida do grau de perfeição em que nos encontramos, é importante nos perguntemos qual a virtude a ser construída que pode potencializar em nós ou clarear o sentido da verdadeira caridade. Kardec fez essa pergunta aos espíritos na questão 893 de O Livro dos Espíritos. De todas as virtudes, qual a mais meritória? Respondem os espíritos: toda virtude tem o seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. Ainda na questão 895 de O Livro dos Espíritos, pergunta Kardec: postos de lado os defeitos e os vícios, acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? Resposta dos Espíritos: o interesse pessoal. Frequentemente, as qualidades morais são como no objeto de cobre a douradura que não resiste à pedra de toque. Ora, os espíritos superiores estão respondendo a Allan Kardec que a marca mais visível da nossa inferioridade é o interesse pessoal. Quando nos damos conta de que tudo pertence a Deus e que os bens, quando os possuímos na condição de usufrutuários, são de duração efêmera, passamos ao desprendimento. E do desprendimento, segundo os ensinamentos do Cristo, não é desperdício, é saber usá-los com discernimento. Se quisermos melhorarmos-nos espiritualmente, devemos esforçarmos-nos em combater o egoísmo. É justo que cuidemos dos bens que temos, mas não de maneira a esquecermos os verdadeiros bens da vida eterna, aqueles que os vermes não comem e a ferrugem não corrói. É tudo o que realmente nos pertence e que levaremos conosco quando findar o nosso estágio aqui na Terra, ou seja, a inteligência, os conhecimentos e as qualidades morais. O verdadeiro desinteresse é muito raro no mundo em que vivemos e, quando encontrado, é encarado como fenômeno. Nos mundos superiores, ele é comum a todas as criaturas. O Evangelho de Jesus em síntese nos ensina o desprendimento. Ele nos ensina a usar os bens materiais e a conquistar a luz espiritual pelo amor. A doutrina dos Espíritos chegou à Terra por misericórdia de Jesus, para mostrar à humanidade que devemos usar e não abusar do ouro, dos bens terrenos. Eles poderão ser muito úteis, mas desde que venham a servir para enxugar lágrimas e confortar corações em desespero. Todos os vícios devem ser combatidos. Todavia, o interesse pessoal não pode existir no coração que deseja amar, servir, compreender e perdoar.
O egoísmo, a vaidade, o orgulho e o gozo exacerbado dos bens terrenos nos ajuda a entender o motivo pelo qual, mesmo Jesus tendo nos dado o direcionamento para a evolução espiritual, estipulando a perfeição como meta, ainda tendemos a permanecer na imperfeição. O progresso espiritual requer mudança de postura e dedicação. Mais do que palavras bonitas, o verdadeiro progresso se dá pelas ações praticadas. Aquele que se mantém preso ao instinto animalesco da conservação de energia, inerte, permanece imerso na névoa da ignorância. Mas o que desperta a consciência para a verdade do Evangelho, galga degraus e se aproxima do Pai a cada dia. Para encerrar, lembremos da resposta dos Espíritos a Kardec, quando questiona qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, conforme a entendia Jesus. Na questão 886 de O Livro dos Espíritos, a resposta: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Continuando a conclusão da Cláudia, lembremos-nos também de que nada nos é exigido. Jesus e os benfeitores espirituais sabem da nossa condição e estão de braços abertos a nos auxiliarem na caminhada. Assim, não se exija demasiadamente, estipulando metas inalcançáveis. Permita-se comemorar com os pequenos avanços e jamais se permita parar. Que possamos todos seguir com Jesus. Em nosso momento de prece, refletiremos inicialmente na mensagem 79 do livro Pão Nosso de Emmanuel, intitulada O Mas e os Discípulos. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo, Filipenses, capítulo 4, versículo 13. O discípulo aplicado assevera: de mim mesmo nada posso de bom, mas Jesus me suprirá de recursos segundo as minhas necessidades. Não disponho de perfeito conhecimento do caminho, mas Jesus me conduzirá. O aprendiz preguiçoso declara: não descreio da bondade de Jesus, mas não tenho forças para o trabalho cristão. Sei que o caminho permanece em Jesus, mas o mundo não me permite segui-lo. O primeiro galga a montanha da decisão, identifica as próprias fraquezas, entretanto, confia no divino amigo e delibera viver-lhe as lições. O segundo estima o descanso no vale fundo da experiência inferior. Reconhece as graças que o Mestre lhe conferiu, todavia, prefere furtar-se a elas. O primeiro fixou a mente na luz divina e segue adiante. O segundo parou o pensamento nas próprias limitações. O mas é a conjunção que, nos processos verbalistas, habitualmente nos define a posição íntima perante o Evangelho. Colocada à frente do Santo Nome, exprime-nos a firmeza e a confiança, a fé e o valor. Contudo, localizada depois dele, situa-nos a indecisão e a ociosidade, a impermeabilidade e a indiferença. 3 letras apenas denunciam-nos o rumo. Assim, recomendam meus princípios, mas Jesus pede outra coisa. Assim aconselha Jesus, mas não mais posso fazê-lo. Através de uma palavra pequena e simples, fazemos a profissão de fé ou a confissão de ineficiência. Lembremos-nos de que Paulo de Tarso, não obstante apedrejado e perseguido, conseguiu afirmar vitorioso aos filipenses: tudo posso naquele que me fortalece. E assim, Mestre Jesus, contamos com a luz do Teu amor para nos fortalecer o espírito. E uma vez mais te rogamos, pois que sabemos que o Teu amor sempre está ao nosso lado, mas auxilia-nos o discernimento
e o sentimento. Auxilia-nos o pensar e saber e o sentir, para que possamos acolher a Tua divina presença no fundo dos nossos corações. Ajuda-nos, Jesus, a aproveitar todo o momento, todas as experiências que estamos vivendo, para exercitar a vontade de buscar-te, para exercitar um pouco mais da disciplina e da perseverança, reconhecendo-nos pequeninos e faltosos, Jesus, mas também reconhecendo, conforme nos ensinastes, estás conosco sempre que assim o quisermos, ao nosso lado, indicando-nos o caminho seguro a seguir, fortalecendo-nos o ânimo e impulsionando-nos adiante. Que a luz do Teu amor permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja.